Afinal de contas, quem tem problema no coração pode ou não pode usar as azulzinhas, o famoso Viagra? Vem comigo nesse vídeo que eu vou te dar essa resposta. Boa noite, meu nome é Hassan Ciaga, eu sou um médico aqui em Boa Vista, Roraima. E nesse vídeo de hoje eu vou te responder de uma vez por todas se pode ou não pode usar o sildenafil, né, que é o Viagra e as azulzinhas, no paciente que é cardiopata, tudo bem? Antes de tudo, eu quero falar que eu não tenho nenhum conflito de interesse, não tenho nada a ver com essa medicação, não ganho nada para isso. Eu só coloquei esse nome porque realmente é o nome mais popular, né, e mais familiar que as pessoas falam por aí, tudo bem? Vamos lá. Antes de começar o vídeo, eu quero colocar umas definições aqui primeiro. Primeiro você tem que entender o que é disfunção erétil, né? Porque essa disfunção erétil, ela comete muitos homens e a gente sabe o dano psicológico e matrimonial até que isso pode acontecer. Então, é um problema realmente que é importante se resolver. E é claro, se existe isso com pessoas comuns, vamos dizer assim, acontece muito mais nos cardiopatas, nos pacientes que têm alto risco para doença cardiovascular, por exemplo, diabético, hipertenso, dislipidêmico, né? Paciente obeso, então acontece bastante. Mas afinal de contas, o que é disfunção erétil? A disfunção erétil é o seguinte, é aquele homem que ele é incapaz de ter uma ereção na hora da relação sexual, ou então quando ele tem essa ereção, ela não é mantida por muito tempo, ou então não é satisfatória para acontecer um ato sexual bacana, tá? Vamos botar dessa forma. Mas e aí? Pode ou não pode? Calma. É muito importante a gente tentar também entender um pouquinho dos mecanismos dessa medicação, tá? Vamos lá. Para a gente tentar entender de uma forma bem simples, eu não vou falar de todas as formas que ela age, eu vou tentar transformar aqui o mais simples possível, de uma forma resumida, né? Bola na rede. A principal mecanismo, então, seria, dessa forma bem resumida, que a medicação ela aumenta o fluxo de sangue, né? O fluxo de sangue arterial para o pênis. Ou seja, ele vai fazer maior quantidade de sangue para entrar no pênis e manter ele ereto, né? Manter o pênis da forma habitual. E ele vai diminuir o tempo de esvaziamento de sangue do pênis. Então ele vai diminuir o efluxo de sangue, né, venoso, mantendo o pênis com maior tempo de ereção. É dessa forma que ele atua. Claro, tem outras aí, mas a gente fala dessa forma bem mais resumida, tudo bem? E aí, vamos dar o segmento. Esse paciente pode, não pode, como é que é? Pessoal, a gente tem que tomar realmente cuidado, porque muita gente tem aquela mania de falar, não, o paciente infartou, né, na hora da relação sexual, porque é perigoso e tal. Não é bem assim. E claro que também não é isenta de riscos. Toda medicação tem os seus efeitos colaterais. E o sildenafil não é diferente dessas, né? Essa questão de infarto durante o ato sexual não tem uma relação em si com a medicação, tá? Não tem a ver com isso. Tem a ver com a atividade que o rapaz fez lá durante o ato, tá? Então isso é importante deixar bem claro. Claro que existem outras interações medicamentosas. Mas aí, tá falando e não chegamos no ponto. Como é que eu tenho visto nos estudos, na literatura que eu tive, né, durante a faculdade, e como é que eu tenho feito, né? E pelo que a gente fez de resumo é o mais correto. Paciente que tem alto risco cardiovascular, paciente que já é coronariopata, já infartou, a gente tende a colocar o paciente no teste ergométrico. Mas e aí, doutor? Vamos lá, eu coloco o paciente no teste ergométrico e eu vejo a carga de gasto de energia que ele vai ter. Por exemplo, o paciente bateu lá 5 a 7 METs, ou seja, o gasto calórico do paciente foi isso aí, o gasto de energia, né, 5 ou 6 METs, e aí eu vejo lá, o cara não fez nenhuma arritmia, não deu nenhum sinal ou sintoma de infarto, de isquemia miocárdica. Esse paciente aí, eu poderia sim liberar ele para o uso do sildenafil uma vez ao dia só, tá? Que é a dose habitual do remédio, tudo bem? Então a gente poderia liberar, salvo as contraindicações da medicação. Quero dar um adendo primeiro, esse estudo que avaliou essa questão dos 5, 6 METs foi avaliado com um paciente que tem a relação sexual com a sua parceira habitual. Vale bem claro deixar isso. O que eu quero dizer com isso? O paciente, quando ele tem uma relação, vamos dizer, uma parceira que não é habitual, geralmente ele tende a fazer um pouco mais de atividade, né? Geralmente o cara quer demonstrar um pouquinho mais de ação, né? Quer ser o garotão.
aí que pode morar o perigo. Então isso aí eu tô falando para a questão de ser habitual. Aquela parceira fixa lá, que já está acostumado, não tem muito enxame, né? Não tem aquela questão de mete muita bebida alcoólica, ingere isso, ingere aquilo, não. Estou tentando falar o habitual, num ambiente mais tranquilo, até familiar, né? Então estou falando dessa questão. Não estou falando ali desses outros poréns, tá? Isso aí parece chato na hora que eu falo, mas é importante deixar isso bem claro, porque tem paciente que vai extrapola aí e acha que é assim, não é bem assim não. Tá, mas e aí? Liberamos para fazer e como é que existem as contraindicações? Onde é que mora isso? Pessoal, tem medicações que realmente têm interação com essa medicação. Por exemplo, existem alguns antihipertensivos que não tem problema, né? Alguns bem comuns, que eu não vou ficar enumerando muitos, mas eu quero falar um principal que é a contraindicação absoluta de você usar o sildenafil, são os nitratos. Esse aí, meu amigo, se você for usar o sildenafil, só pode usar esses nitratos 24 horas depois. E se você já usou o nitrato, você tem que ficar pelo menos 24 horas sem tomar ele. Então vamos lá. Vamos tentar resumir. Então, se você tomou o nitrato, você tem que ficar 24 horas sem tocar nele e sem tocar no sildenafil. Você tem que esperar pelo menos 24 horas para poder tomar o sildenafil. E se você já tomou o sildenafil antes e não tomava o nitrato, você também tem que esperar 24 horas depois do sildenafil para poder tomar o nitrato. Vou dar um exemplo de nitrato: monocordil, de nitrato de isosobida, propatil nitrato, remédios muito comuns no paciente que já infartou, né? Paciente que é coronariopata, tem doença, tem insuficiência cardíaca, tem dor no peito, angina, né? Muito comum. E o que acontece, pessoal? Ele tem uma hipotensão severa que realmente pode levar o paciente à morte. Então, você já imagina o tamanho do estrago. Tem que perguntar para o seu médico para poder seguir direitinho. Ah, doutor, mas aí não dá nenhum outro problema e tal? Olha, existe realmente sim um pouquinho de hipotensão na hora do remédio, mas nada que faça uma hipotensão ortostática, ou seja, uma hipotensão que você não consiga ficar em pé ou que vai ter muitas outras repercussões. Tende a cair em uma pressão arterial sistólica, pode cair até 10 minutos de mercúrio na sistólica, cair mais ou menos 5 na diastólica, né? Então assim, se você já toma alguns remédios para pressão arterial e tu já está bem no limítrofe, tu tem que tomar cuidado com isso, tem que se hidratar bem, né, para evitar essas hipotensões. E olha que curiosidade, existem alguns estudos que provaram que o paciente que tem disfunção erétil e que tomou e toma o sildenafil, ele até teve redução dos riscos de um novo infarto, em comparação daquele paciente que já infartou e não toma sildenafil e sofre de disfunção erétil. Então aquele paciente que está mais frustrado, ele tende a infartar mais. Isso é bem legal, né? Então assim, pessoal, tem que tomar cuidado, tem que seguir a orientação do seu médico, acompanha direitinho porque a sua vida é única. Mas eu espero ter ajudado e qualquer dúvida, só comentar aí só deixar seus comentários que eu vou responder todas as dúvidas. E se precisar de mais um vídeo, é só pedir que a gente vai fazer. Um abraço e fica com Deus.